Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte nessa noite. Você pode aplaudir a Ele que merece todo louvor, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui reunidos. Como é bom poder compartilhar e selar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero, antes de iniciar, não tem como não trazer e fazer menção ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor por ministrar em meu coração não somente uma palavra como essa, mas o Senhor vir a confirmar palavras que Ele tem a falar nos nossos corações aqui nessa noite, amém? Agradeço o nosso pastor, o Bispo Júnior, o Bispo Carol. Louvo a Deus por essa casa, amo estar aqui com vocês. Irmãos, eu estou em casa, então eu falei assim, vida, eu vou fazer uns negócios hoje lá na igreja, que eu acredito que vai ser um start para aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Vai ser uma continuação daquilo que Ele já vem falado nos nossos corações, amém? Então, irmão, eu preciso que você lance agora toda a expectativa em Deus. Isso. Azaf, hoje você, irmão, vai ministrar esse teclado. Ó, Luca, dá lugar nessa guitarra em nome de Jesus. Faltou a bateria aqui, cadê Felipe? Cadê Felipe? Não, vem Felipe. Vem comigo em nome de Jesus. Isso. Eu sei que você gosta de ficar com a Jéssica ali. Isso, eu sei. Vem. Eu quero hoje, irmão, louvar a Deus, porque eu acredito que Deus, Ele vem com confirmações de palavra nos nossos corações. E hoje não será diferente. Mas antes disso, eu preciso que você, junto comigo, em nome de Jesus, comece a lançar essa expectativa em Deus. Eu quero que você erga as suas mãos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai. Bendizemos o teu nome, ó Jesus. Faça-se presente mais uma vez em nosso meio, ó Deus. Venha com tua glória e majestade sobre nós, ó Pai. Espírito Santo de Deus, como o Senhor já tem confirmado a tua palavra, como o Senhor já tem, ó Deus, dito aqui em nossos corações, como o Senhor, meu Deus, já tem feito, o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, a cada um, ó Deus, que entrou por essas portas, a cada um, ó Deus, que escuta, ó Deus, pela transmissão, a cada um, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, está dizendo, Deus, fala comigo. Espírito Santo, toma ele agora, toma ela pelas mãos e vem sobre nós. Comece a lançar essas expectativas em Deus agora, Igreja Viva. Comece a lançar sobre os pés do Senhor, dizendo, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, ministra nossos corações, em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você se assente. Isso. Aleluia. Mas como de costume, irmão, eu preciso algumas direções aqui nessa noite falar com vocês. Eu sou o pastor Daniel, líder aqui dos nossos adolescentes, da nossa juventude viva. E eu também, assim como você,
é um servo do Senhor que está aqui para receber algo de Deus. E assim como você veio entregar, o Senhor com sua graça Ele vem e derrama, e você sairá daqui cheio da presença de Deus. Você sairá daqui fortificado. Nós iremos sair daqui hoje, ei, em nome de Jesus, se atente a isso. Nós iremos sair daqui dessa noite cheios daquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você, em nome de Jesus. E eu preciso, irmão, que você interaja comigo, amém? Líder de adolescente, ele não consegue ficar parado. Já me deram uma instrução, cadê o pessoal da mídia? Fala assim: Daniel, vem cá, dá lugar, mas dá lugar no seu lugar. Fica aqui, ó, né? Nesse caso seria aqui. Fica aqui. Não fica, eu falei, eu vou tentar. Eu vou fazer o máximo. Já falei algumas vezes aqui, mas eu vou fazer o máximo. Por quê? Porque eu preciso interagir junto com você. Eu preciso que você reaja à palavra que o Senhor está ministrando nos nossos corações. Eu preciso que você, junto da palavra, entenda que quando nós estamos na presença de Deus, não é só levantar a mão. Quando estamos na presença de Deus, não é só eu dizer um aleluia. Quando estamos na presença de Deus, o nosso corpo, a nossa voz, os nossos movimentos precisam adorar o nome do Senhor. Isso. Então, eu preciso que você venha comigo, amém? Aleluia. Tem alguns adolescentes que estão pingados, porque hoje acho que é feriado, eles decidiram pegar folga também, não é possível. Emendou, o feriado é só terça. Então, tem alguns adolescentes aqui, amém? Ah lá, tem, tá por aí. Isso. E por ser líder de adolescente, por me envolver, o Senhor falou assim: Daniel, dá lugar, mas faça com que a igreja entenda, do pequeno ao maior, que eu quero falar desde o pequeno ao maior, desde o mais novo ao mais velho, porque essa palavra, ela é uma palavra que virá ao encontro, e sairemos daqui entendendo tudo que o Senhor tem como missão para as nossas vidas. E eu vou dentro do tema. Se nós estamos aqui hoje dentro da série Missão Dada, Missão Cumprida, eu falei assim: Jesus, me ajude, ó Pai. E o Senhor veio confirmando em meu coração, e eu disse: Senhor, então, aquilo que o Senhor, ó Deus, me fizer lembrar, aquilo que o Senhor, ó Deus, ministrar meu coração, eu irei nessa direção. E eu me lembro que uns 6 meses atrás, Deus ministrou o meu coração em algumas palavras de conhecimento. Há 6 meses atrás, eu estava passando por uma dificuldade, uma situação que foi um problema que eu tive na minha vida, uma complicação, aonde o Senhor ali fez presente e transformou e mudou a realidade, as expectativas que um dia eu tinha, que um dia eu estava ali diante dessa situação e disse: meu Deus, meu Deus. E aí o Senhor veio com essa palavra. Então, eu quero que você, junto comigo, quando o Senhor, Ele fala ao meu coração, eu gosto muito de ir ao mais profundo. E eu gosto muito do meu nome. O meu nome é Daniel, e o significado de Daniel: o Senhor é o meu juiz. E quando eu lembro desse significado, quando eu acabo me encontrando e até trago como um refrigério para minha alma, eu digo: Senhor, obrigado porque Tu és aquele que me justifica. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele, ó Deus, que vai à minha frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que está sobre a minha causa. Mas aí, irmão, é tão bom ser confrontado. Diga para o seu irmão: é tão bom ser confrontado pela palavra, pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio e disse assim:
tá bom, Daniel, eu sou sim o seu juiz, eu sou sim aquele que justifica, mas eu também sou aquele que quando está diante de um tribunal, eu bato o meu martelo, e todas as vezes, eu não sei se você um dia já viveu isso, quando está diante de um tribunal, diante de um juiz, ele quando bate o seu martelo, ele está dizendo ordem no tribunal. Quando ele está dizendo ordem no tribunal, ele está querendo dizer aquilo que está fora de ordem precisa ser colocado em ordem. Aquilo que está desalinhado, eu quero que seja alinhado. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus veio aqui para falar comigo e com você, dizendo fora de ordem, ordem no tribunal. Ei, precisam ter algumas coisas na nossa vida, e acontece algumas coisas nas nossas vidas que muitas vezes estão fora de ordem, mas Deus nessa noite está dizendo: ei, ordem no tribunal, ei, ordem, eu estou direcionando nessa noite, o Senhor está falando comigo e com você. Ei, eu vou colocar algumas coisas em ordem. Eu disse: Senhor, obrigado, meu Deus. Eu creio que quando o Senhor está nos colocando em uma temporada, em uma nova estação, e eu creio, irmão, que a Igreja Viva está entrando sim em uma nova estação, em uma nova temporada, e assim como a Igreja Viva está entrando em uma nova temporada, em uma nova estação, Deus está dizendo: ei, nós como igreja também vamos entrar em uma nova temporada, também vamos entrar em uma nova estação, também vamos viver aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Mas para Ele colocar em ordem em nossas vidas, precisamos encontrar o que está desordenado. Precisamos identificar em nossas vidas. É por isso que Santo Agostinho, ele tem uma citação e eu acho excelente. Ele diz que a essência do pecado é um amor desordenado. Então, quando eu entendo e vejo isso, é porque ainda muitas vezes estamos confusos, temos dificuldades em vencer o pecado, em vencer algumas áreas das nossas vidas, em pôr ainda algumas coisas que estão desordenadas em ordem. Mas Deus nessa noite irá nos direcionar ao romper em áreas das nossas vidas, a vencer guerras e batalhas que parecem que nunca vamos concluir a missão que nos foi dada. Agora, eu quero que você junto comigo fique de pé para nós lermos a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. 2 Reis, capítulo de número 13. Aleluia. Oh Espírito Santo. Segunda Reis, capítulo de número 13, e o versículo 14 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença de que iria morrer. E Jeoás, o rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. E tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir.
E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Aleluia. Pai, continua a falar conosco, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Que nessa noite nós venhamos sair daqui, ó Deus. Ó Deus, compreendendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar mais uma vez. Mas agora você está mais avivado, então você pode se assentar dando glória, aleluia. Isso. Escute. Ao ler a história no qual nós acabamos de ler, nós vemos que existe 2 personagens. Nós precisamos entender aqui o que está acontecendo. O rei Jeoás, ele está em um cenário que é um cenário que não é tão favorável assim. Há uma guerra a ser trilhada. Em tempos de guerra não podemos parar de lutar. Em tempos de guerra nós não podemos baixar a guarda. Em tempos de guerra nós não podemos vacilar. Em tempos de guerra nós temos que entender o que está acontecendo. É por isso que nessa noite o Senhor veio com uma ministração no meu e no seu coração, com o tema: eu declaro guerra. Você pode repetir isso? Eu declaro guerra. Não, mas desse jeito, irmão, o inimigo ele vai olhar e vai falar assim: que guerra? Eu não estou entendendo. Então eu quero que você repita junto comigo novamente: eu declaro guerra. Isso. Eu já te disse isso. Eu sou líder de adolescente, de jovem. Eu preciso que você interaja comigo. Amém? Todas as vezes quando nós, adolescentes, juades, os jovens, faz acampamento, faz alguma noite de jogos, faz algum evento, a primeira coisa que um olha para o outro e fala: vamos fazer cabo de guerra? Fazer cabo de guerra? Bora? Bora fazer cabo de guerra? Bora. Não é assim? Toda vez ele fala: vamos fazer um cabo de guerra aqui, cabo de guerra. Eu falo assim: mas era todo mundo amigo, como assim? Calma. Por quê? Porque quer ver adolescente e jovem se estabanar. É quando eles falam assim: vamos fazer uma competição aqui rápida. Falo: aí, meu irmão, cadê Júlia? Júlia não pode nem participar. Júlia é proibida, hein? Não pode, está proibido. Porque dá uma briga. Eu falo: calma. Mas o que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que nós precisamos entender que toda guerra existem apenas 2 lados. Um que vai ganhar e o outro que vai perder. Nós precisamos entender que vai existir uma batalha, uma luta a ser travada, e essa luta e essa batalha, ela precisa ter quem vai ganhar e quem vai perder. Irmão, eu não sei você, mas hoje, com a criação de filho e vivendo essa criação na prática, eu junto ali de casa, minha esposa maravilhosa que está ali, te amo, meu amor. Eu preciso falar, né? Tem. Nós muitas vezes nos surpreendemos. O Miguel tem 2 anos e alguns meses, e aí ele vem com algumas falas, e eu falo assim: essa criança já é um adolescente, Senhor, meu Deus. Só que algo que eu gosto muito de forçar, principalmente quando nós estamos fazendo algumas brincadeiras, é que ele não vai ganhar sempre. É que ele muitas vezes vai perder algumas batalhas que ele está trilhando comigo. Ele gosta muito de ser o Homem-Aranha, e eu normalmente sou o Hulk, né? A referência foi boa, hein, mano? E aí, quando nós estamos lutando, eu faço questão de falar assim: uau, você perdeu.
e aí ele cai no chão. Mas o que é que nós vamos aprender com isso? É que muitas vezes nós estamos dentro de uma realidade, uma narrativa hoje em dia, que não podemos mais falar que fulano vai perder, que é somente participar, o mais importante é participar. Só que a realidade é que em uma batalha, em uma guerra espiritual, não existe somente participar, não existe somente, eu vou lá para ver como é que é a situação. Não, em uma batalha espiritual, em uma guerra, em uma missão que o Senhor nos dá, nós precisamos entender que nós temos que sair dessa batalha, dessa guerra, vitoriosos. Porque se eu perco uma batalha, eu preciso compreender que o que eu devo fazer para melhorar, para que na próxima eu venha ganhar. É dessa ótica e dessa perspectiva que nós começamos a entender que essa narrativa de uma educação positiva, que não podemos falar para que a criança não se ofenda, para que ela não venha crescer até mesmo frustradas. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente vão ter algumas frustrações que vão acontecer nas nossas vidas, e infelizmente também vão acontecer com os nossos filhos, mas uma coisa nós precisamos entender: nosso Senhor Jesus, Ele nunca nos deixou desamparado. O nosso Senhor Jesus, Ele sempre disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas de uma coisa nós teríamos certeza: se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos o mundo, nós venceríamos a batalha, nós venceríamos a guerra. Diga para o seu irmão: eu declaro guerra. Pois bem, irmão, quando nós entendemos algo, quando nós compreendemos algo, nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra contra um inimigo, e já temos uma promessa, e essa promessa é que o inimigo, ele pode vir para matar, para roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ei, o Senhor Jesus, Ele é aquele que já nos deu a promessa. Nós precisamos sair daqui dessa noite entendendo que nós não estamos lutando pela vitória, mas sim de um lugar onde já somos mais do que vencedores. Nós não estamos lutando somente para ganhar, nós estamos lutando para manter a nossa coroa. Nós estamos lutando porque sabemos que o nosso Deus é o nosso general de guerra. Escute, em uma guerra, e eu gosto muito disso, quando eu estava prestes a casar, a minha mãe, ela teve um sonho, e ela sonhava que eu estava andando de um navio, e isso para mim e para minha esposa na época, eu falei assim: vida, isso é uma confirmação de Deus, isso é uma confirmação, porque nós estávamos cotando algumas viagens, e aí uma das cotações tinha uma viagem de navio, de cruzeiro, e aí nós olhamos e falamos assim: uau, vai ser maravilhoso, meu amor. Mas olhamos para o cenário e olhamos para os valores e falamos: somente pela fé mesmo, meu amor. Mas o sonho está lançado. Só que quando há uma visão, quando há uma palavra, quando há uma promessa, ei, eu não sei se você entende isso, mas se Deus um dia prometeu, se Deus um dia falou, ei, eu tão somente me agarro a essa palavra, eu tão somente me agarro a essa promessa, e digo: eu sei que o meu Senhor é fiel para concluir aquilo que Ele prometeu. Eu vou nessa pegada. E aí ela olha assim e fala assim: vida, e agora? Eu falei: calma, vamos já entrar na agência, vou conversar com o meu consultor de viagem, e ele vai resolver isso. Irmão, deu certo. Só que todas as vezes quando eu passava na área portuária,
eu via alguns navios. E um dia o meu pai me levou a fazer um passeio na área portuária. E tinha um navio de guerra. E quando nós fomos nesse navio de guerra, cadê o David? Ele deve estar para lá, né? Foi eu e meu irmão, o David. E nós podemos ter a experiência. Eles ficam atracados ali no Porto de Santos. É uns navios da marinha. E quando nós estávamos vivendo essa experiência, nós víamos que era totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver de fato pela televisão. Tivemos a experiência de estar ali dentro e olhar. E quando nós conseguimos realizar esse sonho, eu e minha esposa, nós fomos viajar de navio de cruzeiro. E aí, quando nós estávamos no navio de cruzeiro, o Senhor, nessa ministração, me fez lembrar algo e disse: Daniel, muitas vezes nós precisamos ter uma mentalidade, entender o que nós estamos fazendo, porque se nós estamos em uma série, que uma missão dada é uma missão cumprida, nós precisamos entender qual a mentalidade nós vamos entrar nessa missão, qual será a mentalidade que o Senhor vai nos entregar e nos dar para viver e cumprir essa missão. Pois bem, aí eu junto com essa minha imaginação muito fértil, comecei a lembrar do navio de guerra e do navio de cruzeiro. E quando nós estamos em um navio de guerra, nós temos um olhar diferente para aquilo que é um navio de cruzeiro. Um navio de cruzeiro, muitas vezes nós temos algumas perguntas, e eu quero que você viaje comigo, amém? Alguns já estão viajando, mas eu quero mais, eu quero que você viaje comigo, amém? Aleluia, escuta isso. Quando nós estamos em uma viagem, em uma missão, e temos uma mentalidade de navio de guerra, ou uma mentalidade de navio de cruzeiro, nós temos que fazer algumas perguntas, e essas perguntas, elas são de extrema importância para aquilo que nós queremos viver em Deus, e para aquilo que nós queremos viver em uma missão que Deus colocou para que nós venhamos realizá-la. Pois bem, dentro dessas perguntas, eu preciso ter uma mentalidade, e quando eu estou em um navio de cruzeiro, a pergunta que eu faço é: será que eu gosto da música que está sendo tocada? Mas quando eu estou em um navio de guerra, a pergunta que eu devo fazer é: será que esse navio está em uma missão nobre e clara? Quando eu estou em um navio de cruzeiro, a minha pergunta é: será que esse navio está... Será que eu gosto do capitão e dessa tripulação e do povo que ali está? Mas quando eu estou em uma mentalidade e uma pergunta eu faço no navio de guerra, é que será que esse capitão está sobre uma submissão ainda maior e com uma missão clara para nós? Escuta isso, Igreja Viva. Quando eu estou em um navio de cruzeiro, a minha mentalidade é diferente. A minha mentalidade é de mordomia, a minha mentalidade é de receber. Mas quando eu estou em um navio de guerra, a minha mentalidade é dizer: eu preciso cumprir a missão que foi dada. A minha mentalidade é dizer: eu vou fazer aquilo que não foi orientado. Agora, existem algumas coisas, e todas as vezes quando eu lembro que estava nesse navio, nós olhávamos e falávamos: será que esse navio, o serviço lá é bom? Mas quando eu estou em um navio de guerra, a minha pergunta é: será que eu vou cumprir a minha missão hoje, as minhas tarefas diárias, a minha devoção diária? Ei, irmão, quando eu estou em um navio de cruzeiro, a pergunta que eu faço é: será que as minhas necessidades foram atendidas e eu fui bem alimentado? Ah, eu não gostei dessa palavra. Ah, eu não gosto muito quando o bispo fala sobre séries. Ah, eu não gosto muito da administração da célula. Ah, eu não gosto muito daquilo que está sendo oferecido. Mas quando eu estou em um navio de guerra, eu faço perguntas diferentes. Será que esse navio, ele é um navio que estão os líderes e os membros fortes, preparados, equipados para cumprir uma missão? Ei, irmão, quando nós temos uma mentalidade de navio de guerra, nós temos uma mentalidade diferente.
nós temos uma mentalidade de resiliência, nós temos uma mentalidade que nós iremos concluir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Todas as vezes, quando está concluindo um cruzeiro, quando você está em um cruzeiro, a pergunta é: será que eu volto no próximo culto? Será que eu volto para receber? Será que eu volto porque será que eu gostei do atendimento deles? Mas quando eu tenho essa mentalidade de navio de guerra, quando eu estou em um navio de guerra, eu tenho uma mentalidade diferente. Eu sempre volto e digo: quando será a minha próxima missão? Pois vou trazer mais soldados, vou trazer mais pessoas para que cumpra a missão junto comigo. É exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Ei, a mentalidade de navio de guerra sempre vai ser uma pessoa ativa na igreja, uma pessoa ativa na célula, uma pessoa que se envolve com as coisas de Deus, uma pessoa que se envolve com aquilo que Deus quer realizar e fazer, e aí não fica somente sentado. Eu sei que é difícil de dar glória, mas existem algumas coisas que Deus está dizendo para mim e para você: eu preciso colocar em ordem, eu preciso fazer algo novo. É difícil mesmo, irmão. Você não sabe como eu estou aqui. Perceba, Deus, Ele tem uma direção, e essa direção, ela vem de encontro aos nossos corações. Quando nós estamos lendo e vemos o contexto, a história aqui desse livro, quando o rei Jeoás, que está no reinado atual da época, vai até o profeta Eliseu, que é o segundo personagem dessa história. Eliseu, o seu sucessor, que era Elias, que serviu a nação de Israel por mais de 60 anos. Eliseu trabalhava para servir a nação de Israel, mas chegou um momento que Eliseu também estava servindo aos reis de Israel. E quando Eliseu está chegando no final de sua jornada, ele mesmo estando debilitado, leia junto comigo o verso de número 14, irmão. O que vai falar? Vai dizer que Eliseu estava doente da sua doença que o morreu. Ou seja, ele estava com uma doença, e essa doença era a doença que iria levá-lo à morte. Só que acontece algo aqui, e eu quero que você anote. Se você anota, o primeiro tópico é: para quem está em uma guerra, parar não é uma opção. Para quem está em uma guerra, parar não é uma opção. Nós não podemos parar. Diga para o seu irmão: nós não podemos parar. Eliseu não parou. Eliseu, ele estava doente. Ah, Daniel, mas mesmo doente, irmão, você não está entendendo. Mas quando eu tenho uma missão, quando Deus colocou algo no meu coração, não será a doença que vai me parar, não será a enfermidade que vai me parar, não será as circunstâncias que vai me parar. Eu preciso concluir a missão que me foi dada. Eu preciso declarar guerra. Eu preciso dizer: eu não vou ficar prostrado aqui. Eliseu, mesmo estando doente, perto de morrer, ele declara guerra e continua a cumprir a sua missão. No verso 15, ele toma uma decisão e chega e diz: olha, vem cá, rei, pegue o arco e as flechas, eu estou te dando uma direção. Todas as vezes que o profeta se levanta a falar, é para dar uma direção futura, é para dar uma direção que vai acontecer, e esse rei, ele precisa ficar atento ao que está acontecendo, pois é exatamente o que acontece.
Eliseu, ele entende, se a minha missão é profetizar, eu vou profetizar. Deus está falando comigo e com você. Se Deus te deu uma missão, você não pode parar. Se Deus te entregou um projeto, você não pode parar. Se Deus te entregou um ministério, você não pode parar. Se Deus te entregou um dom, você não pode parar. Se Deus te deu algo, não pare. Deus te deu uma missão de discipular, discipule. Se Deus te deu uma missão de estar em meios sociais, esteja no meios sociais, mas faça a diferença. Ei, Deus te deu uma missão, você não pode parar. Segundo, permanecer ou romper. Escute isso, irmão. No verso de número 16, vemos o autor do livro de Reis fazer questão de mostrar a obediência do rei Jeoás. Esse mesmo Jeoás que vem de uma sequência de erros, de falha, de ciclos, dos seus antepassados, que eles precisavam, e Jeoás precisava romper essa situação. Jeoás, ele vinha em um ciclo vicioso, aonde o seu avô errou, aonde o seu pai errou. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Você é aquele que vai quebrar o ciclo. Você é aquele que vai quebrar os ciclos de desgraça, de maldição, de coisas que vieram de antepassados sobre a sua vida. Você vai quebrar. Escuta isso em nome de Jesus. Pois quando algo de novo está para acontecer, pois quando algo que vai ser uma virada de chave, isso depende e precisa de uma única coisa, de um romper. Eu preciso tomar uma decisão e romper. E quando eu estou dizendo em romper, eu preciso olhar e dizer: ei, eu não vou viver em uma mentalidade de cruzeiro, eu vou viver em uma mentalidade de navio de guerra. Eu preciso dizer: eu não vou trilhar os mesmos caminhos que os meus antepassados trilharam. Eu não vou viver isso. Mas para isso, eu preciso declarar guerra. Mas para isso, eu preciso identificar o que está fora de ordem. Eu preciso identificar o que está fora de ordem. E Deus nessa noite está dizendo: ei, eu coloco em ordem as coisas sobre a sua vida. Porque é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Porque o que acontece nessa história é que Jeoás, ele toma as decisões, e quando ele toma essas decisões, ele olha e diz: uau, se os meus antepassados não viveram isso, se eu entendo que esse profeta, ele é a voz de Deus, se eu entendo que esse profeta é o próprio Deus operando em Israel, eu vou seguir a direção, eu vou obedecer. Irmão, eu tenho uma palavra a te dizer. Deus tem levantado profetas na sua vida, Deus tem levantado pessoas para que você siga as orientações, e muitas vezes nós estamos com o nosso coração duro, nós estamos com o nosso coração dizendo: mas eu já fui tão decepcionado, as pessoas já falaram tantas coisas. Ei, escuta isso em nome de Jesus. Quando é algo do Senhor, quando é algo que vem de Deus, não existe sombra de dúvida. Quando é algo que o Senhor vem e fala, Ele confirma na sua palavra, Ele confirma através do profeta. Mas eu preciso seguir a direção e a ordem de Deus. Eu preciso seguir a direção e a ordem de Deus. Terceiro, uma direção divina. Quando Deus está falando, agora ainda no verso 16, só que na parte B, olha só, Jeoás,
ele está seguindo a ordem direta do profeta. O profeta, ele tinha a autoridade, a simbologia, a representação do próprio Deus. Então, Jeoás, ele obedece essa direção. É maravilhoso, irmão, quando nós recebemos um Shaba, um tempo de quarta-feira como nós tivemos aqui, um tempo de oração, de mover profético. Mas eu preciso, Igreja Viva, que você entenda algo. Não é só receber o mover, não é só receber o Shaba. Eu preciso seguir a ordem e a direção de Deus. Eu preciso seguir aquilo que Deus mandou. Eu preciso ir diante da palavra de Deus. Eu preciso seguir essa direção. É por isso que quando nós estamos diante de uma situação, precisamos declarar guerra para tudo aquilo que não está alinhado à ordem de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos declarar guerra sobre a imoralidade sexual. Nós precisamos declarar guerra sobre a depressão que vem na nossa mente. Nós precisamos declarar guerra sobre tudo aquilo que vem e não é alinhado à vontade de Deus. Precisamos. Escuta, e eu acho lindo isso. E é algo que acontece. Quando Jeoás, ele está obediente e seguindo uma ordem, uma direção divina. Olha o que acontece no 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco e a flecha. E aí ele pôs sobre ele a sua mão. E quando ele põe sobre ele a sua mão, Eliseu, ele coloca as mãos dele sobre as mãos do rei. Eu vou te mostrar. Escuta isso em nome de Jesus. Eu vim aqui para você entender o que está acontecendo nessa cena em nome de Jesus. Está o profeta falando e dando a direção a ele. E quando ele está dando a direção a Jeoás, o profeta diz: ei, pegue o seu arco e as suas flechas. Quando você pegar o seu arco e as suas flechas, você vai lançá-las. Mas o profeta faz algo, isso aqui é profético. O profeta vem e coloca as suas mãos na mão de Jeoás. O profeta vem e direciona a flecha para onde Jeoás vai lançar. Sabe o que isso significa, Igreja Viva? É que eu e você precisamos tomar as decisões certas. Quando Deus fala, nós precisamos tomar as decisões corretas quando Deus direciona. Por quê? Porque já não é mais Jeoás lançando, não é mais Jeoás fazendo, é o próprio Deus direcionando a flecha. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu quero que você lance flechas, eu quero que você seja direcionado por Deus, eu quero que você seja guiado pelo meu Espírito. Uau! Você pode aplaudir o nome dele? Juninho, você foi demais, Juninho. Uma salva de palmas pro Juninho, por favor. Ele falou que a próxima vez o líder do teatro tem que vir, hein? Amém? Escuta isso, irmão. Eu e você temos que sair daqui dessa noite compreendendo que quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma palavra, não é mais você liderando a Casa Viva. Deus te direciona em fazer algo: ah, mas Bispo Júnior, não tenho capacidade. Ei, você não vai ter mesmo, mas é o próprio Deus que está direcionando a flecha sobre a sua vida. Irmão, em nome de Jesus, quando o profeta está fazendo isso, o
profeta está dizendo: ei, Jeoás, você pode ter tentado de várias formas, você pode ter tentado do seu jeito, mas agora tem que ser na direção do profeta, agora tem que ser na direção daquilo que Deus está mandando. Quando eu estou na direção de Deus, meu irmão, aonde você pisa é diferente. Meu irmão, o que você faz é diferente, o que você canta é diferente, porque você está na direção de Deus. É diferente. É por isso que eu e você devemos sair daqui entendendo que quando o profeta põe a mão, é ele dizendo: você vai lançar, mas quando você lançar, não será mais você. Não será mais você. Quarto, a flecha da vitória. A flecha da vitória. Essa flecha da vitória, irmão, quando no verso de número 17, ele disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu a janela e disse mais: Eliseu, atira. E ele atirou e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, a flecha que vai fazer com que nós venhamos vencer essa guerra, porque nós iremos ferir os sírios em Afeca até os destruir. Existe uma revelação aqui. À medida que Eliseu dá a direção para que ele lance as flechas para o lado da Síria, para o lado do inimigo, ele está dizendo: lance ela até pousar no terreno do inimigo, para que o inimigo ele saiba que você não está sendo omisso, não está amedrontado, não está com medo, para que o inimigo saiba que você não está nada satisfeito com essa situação, para que o inimigo saiba que você não vai ficar conformado com esse cenário. Eu estou lançando as flechas para que o inimigo veja que eu estou com uma ira santa. Sabia, Júnior? Tem momentos da nossa vida que nós temos que ter uma ira santa, irmão. O que é a ira santa? É nós pegar e falar assim: eu não me conformo com essa situação, Deus. Aí você vai falar assim: eu não me conformo, Senhor, com a minha conta negativa. Não, irmão, pelo amor de Deus, é muito mais que isso. Senhor, eu não me conformo com essa mornidão espiritual. Senhor, eu não me conformo em entrar ano e sair ano e não saio do lugar. Eu não me conformo, Senhor Jesus Cristo, em não viver o sobrenatural de Deus. Senhor, eu não me conformo em estar na Tua presença e ninguém da minha família se converter. Senhor, eu não me conformo em entrar ano e sair ano e eu ainda estou dependente de remédios. Senhor, eu não me conformo em ver o meu irmão ainda afastado da presença de Deus. Senhor, eu não me conformo. Repita para o seu irmão: eu declaro guerra. É sobre isso. Nós temos que declarar guerra. É essa ira santa que Deus quer de mim e de você. Escuta, em nome de Jesus. Quando nós olhamos muitos cenários de profetas, de homens de Deus, quando eles fazem alguns atos, nós olhamos e falamos assim: vamos concordar? Fala assim: mas o que isso tem de relevância? Muitas vezes nós olhamos e falamos: mas esse ato parece ser até um tanto insignificante. Parece que quando estamos aqui dizendo e repetindo eu declaro guerra, parece que isso não é tão significante. Parece que quando eu e os pastores que vêm aqui e diga levante suas mãos, parece que isso é um tanto quanto insignificante. Parece que quando nós estamos na presença de Deus e Deus está dando algumas direções, e aí eu e você olhamos e falamos assim: isso só é mais uma liturgia do culto. Ei, eu preciso te falar algo aqui. Não é somente uma liturgia do culto, não é somente alguém dizendo levante suas mãos, não é somente dizendo declare isso. É eu olhando e falando: Senhor, eu sei que esse ato vai refletir em algo na minha vida.
Sabe, irmãos, nós precisamos entender os movimentos de Deus. E mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos tão somente realizar e fazer e seguir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque parece, escuta, parece que não vai ter tanta relevância. Mas Deus está dizendo: ei, se é uma ordenança, tão somente confia. Se é eu dizendo para você, tão somente vai e faça. Se é eu dizendo para você, não duvide coisa alguma. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Como eu disse a você há 6 meses atrás, eu passava por um cenário como esse, de precisar confiar, mas eu sabia em quem eu estava crendo, eu sabia em quem eu estava crendo, e quem eu estava crendo era fiel para fazer infinitamente mais. Eu não sei se você consegue compreender, irmão, mas o real significado, eu acho muito interessante, de um médico que eu conheço, um japonês, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele fala o que é confiar. Confiança real, ela é elevada ao tempo. Eu falei, o que é isso? É a verdade elevada ao tempo. Eu falei, o que é isso? É que se você confia fielmente, aquela verdade, ela vai perpetuar, e no tempo certo vai acontecer sobre a minha e a sua vida. Compreender que a flecha da vitória, essa flecha era a flecha aonde eles seriam mais do que vencedores. Essa é a flecha que Deus está dizendo para o profeta. Essa flecha vai mostrar para o inimigo que quando ela cair no campo do inimigo, ele vai olhar e vai falar: uau, já perdemos. Quando ele lança a flecha, e a flecha vai até o lado da Síria, o inimigo olha e fala: uau, nós já perdemos. Por quê? Porque os antepassados nem flecha lançava, os antepassados nem direção de Deus tinha, mas agora Jeoás, ele tinha a direção de Deus. Ele tinha a direção de Deus. Ei, Deus está dizendo: você não está sozinho, você tem a direção de Deus. Você não anda sozinho, você está com Ele, em nome de Jesus. Não está só. Irmão, nós temos que declarar guerra ao espírito de dúvida que vem sobre as nossas vidas. Não dá para termos um Deus tão grande, e aí Deus fala e você diz: será que Deus vai fazer? Mas será que na minha vida? Mas será que na minha vez? Ei, bem na minha vez, como dizem por aí, a inflação está mais de 15%. Bem na minha vez, a governança não está como eu achava que estaria. Bem na minha vez, tudo está mais caro, tudo está mais alto. Bem na minha vez, acontece até guerra lá para o lado de lá. Bem na minha vez, Deus está dizendo: se fui eu que mandei, então somente seja forte e corajoso. Nós precisamos declarar, irmão, guerra contra esse espírito de dúvida. Temos que lançar fora. Por quê? Porque a dúvida não é a moeda do reino. A fé, ela é a moeda do reino. Nós não vivemos por vista, nós vivemos somente pela fé. A moeda do reino, irmão, nunca será aquilo que nós vemos. A moeda do reino nunca será aquilo que nós conseguimos calcular. A moeda do reino nunca vai ser lógica. Eu preciso te contar algo em primeira mão e já fazer logo uma propaganda. Eu e minha esposa ampliamos o estúdio, e quando nós recebemos esse desafio, ela olhou, sentou, e eu sempre faço isso, sentei e falei assim: vida,
pelo cálculo de equipamento que nós iremos gastar, vai chegar em torno aí de mais de 10 mil reais. Ela, deixa quieto, não vai dar. Eu falei assim, que isso? Estou conversando com você, fica aqui. Pelos nossos cálculos não vai dar. Por aquilo que nós sentamos e calculamos, não vai dar realmente. Mas eu sirvo um Deus que é tão grande, que apenas em um instante faz do impossível se materializar. Fui para o meu quarto e eu contei isso aqui em um momento de oferta. Falei assim, Senhor, eu não sou de me preocupar com isso, irmão, não sou mesmo. Mas eu estava um tanto quanto aflito. Falei, Senhor, o Senhor confirmou algumas coisas. Esse seria um tempo bom para nós. Meu Deus, faz algo. Mas está nas tuas mãos, Senhor. E existia algo que estava para acontecer. Em 2017 eu tive uma causa. E essa causa foi sobre uma injúria racial. E foi ganhada. Só que aí eu conversei com um dos meus advogados e ele disse assim o seguinte para mim, Daniel, nós podemos entrar com danos morais. E aí a gente vê o que dá. Passou-se alguns anos, esse mesmo advogado, próximo dessa data, ele me manda uma mensagem e diz assim, Daniel, tudo bem? Foi dia 15 de janeiro. Ele me manda uma mensagem e diz assim, Daniel, tudo bem? Primeiramente, feliz aniversário. Segundo, você acaba de ganhar a causa. E ei, escute isso, em alguns períodos a gente vai lançar aí, vamos ver o que vai dar. E passou-se o tempo, e a Gisele olhava e dizia assim, vida, e aquele negócio? Eu falei, vida, nada ainda. E aí a gente começou a pensar e falar, o que nós vamos fazer? E passou-se o tempo, quando chegou próximo da data, esse advogado chegou, agora em abril, mandou uma mensagem, março, mandou uma mensagem e disse assim, Daniel, tá tudo bem? Eu falei, quando você me manda mensagem, fica tudo maravilhoso, doutor. Você não tem noção. Aí ele, pois bem, me fala qual que é a sua chave Pix. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque os que confiam no Senhor, irmão, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se for para Ele. Repita comigo, eu declaro guerra. Na parte B do verso de número 17, acontece algo aqui. A flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os destruírem. Sabe o que isso significa? Irmão, isso aqui é muito profundo. É que enquanto as coisas não acontecem, eu preciso continuar guerreando. Enquanto as coisas não acontecem, eu preciso continuar declarando guerra. Enquanto algo não é acontecido de forma sobrenatural, eu preciso dizer, eu sei em quem tenho crido, e vou continuar crendo e declarando guerra. A minha dúvida, as minhas incertezas, aos meus medos, eu vou declarar guerra e vou declarar até que o inimigo seja destruído. Escuta isso, irmão, em nome de Jesus. O profeta está declarando, você vai ter que lutar com o seu inimigo até que ele seja destruído. Ei, igreja viva do Senhor, Deus está falando no meu e no seu coração. Você precisa lutar com os seus inimigos até que você tenha uma vitória completa. Uma vitória completa. Sabe o que isso significa? Se você não ganhou uma batalha, você vai se levantar novamente e vai dizer, eu vou destruir em nome de Jesus. Daniel, você não sabe quantas vezes eu já levantei e caí. Deus está dizendo, levanta novamente e vai e declare guerra em nome de Jesus. Até que a vitória
completa. Por quê, Daniel? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós teremos que lutar contra o espírito da depressão até que tenha uma vitória completa. Às vezes você terá que continuar lutando contra a imoralidade, a pornografia, até que tenha uma vitória completa. Às vezes você terá que continuar lutando contra o seu orgulho, o seu ego, até que tenha uma vitória completa. Às vezes você terá que continuar lutando contra uma maldição da sua família que vem te acompanhando há anos, até que você tenha uma vitória completa. Diga para o seu irmão: eu declaro guerra. Se faz necessário declarar guerra, se faz necessário eu entender. Eu já quero que os músicos subam. Preste atenção agora em nome de Jesus. O profeta Eliseu, ele diz a Jeoás: pegue as flechas da batalha, pegue essas flechas e as bata no chão. Ei, assim que ele faz, ele vai e pega as flechas. O profeta, ele está seguindo a orientação, a direção. O profeta está seguindo a direção e as orientações daquele homem. Perdão, o homem está seguindo as direções daquele profeta. Ele está fazendo tudo aquilo que o profeta está dizendo. Ele está obedecendo tudo aquilo que o profeta está falando. Jeoás, faça desse jeito. Jeoás, tome essa direção. Mas existe uma revelação que o profeta diz a ele, assim que ele bate a flecha por 3 vezes no chão, por vontade própria. Ele estava seguindo todas as direções, mas chega nesse momento, ele decide tomar a decisão por conta própria. Ele decide fazer como ele achava que deveria fazer. Jeoás encara aquele momento que seria um divisor de águas na vida dele com uma decisão própria. Ei, Deus está falando no meu e no seu coração. Muitas vezes você está sendo e seguindo as direções de Deus, mas chega em um determinado caminho, você decide tomar as rédeas e fazer do seu jeito. Ei, o profeta estava seguindo as orientações, mas quando chega nesse momento dele vencer, dele romper, o que acontece? Ele para de seguir as orientações de Deus. Quantas vezes nós tomamos as rédeas? Quantas vezes nós estamos indo bem? Quantas vezes nós estamos de pé? É por isso que a Bíblia ela fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus nas nossas vidas. Ei, Jeoás, ele viu aquele momento como um sobrenatural, só que ele toma decisões naturais. Existem coisas nas nossas vidas, ei, irmão, quando nós andamos por fé, quando nós decidimos viver por fé, nós não vivemos mais de forma natural. Quando nós decidimos viver por fé, nós não andamos mais como achamos que devemos andar. Quando nós vivemos por fé, agora, irmão, você levantou sua mão e disse: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, ele andou no sobrenatural. Você também tem que andar no sobrenatural. Você também tem que andar no sobrenatural. Não dá, irmão, para vivermos no natural mais. Irmão, em nome de Jesus, existem direções de Deus para as nossas vidas. Eu vou falar tudo, Ju. A direção de Deus é que nós venhamos frequentar células, casas vivas. E aí você olha: será que eu preciso ir?
Aí existe direção de Deus e Deus está falando: nós vamos ter um centro de treinamento e nós vamos nos equipar, nos preparar para cumprir uma grande missão. Aí você olha e encara isso de forma natural. Deus está nos direcionando e levando a uma nova temporada das nossas vidas, e nós estamos encarando ela de forma natural. E quando nós encaramos de forma natural, tomamos as nossas próprias decisões. Ei, Jeoás, ele deveria ter batido por mais de 3 vezes. Veja o lugar aonde é dito tudo aquilo para Jeoás foi em Afeca. Sabe o que significa Afeca? Ali na direção de Síria. Afeca significa um lugar de fortaleza. No Antigo Testamento mostrava Afeca como um lugar para conquistar territórios. Ali era um lugar aonde Jeoás iria conquistar territórios. Ali era um lugar aonde Deus estava direcionando aquele homem para viver o sobrenatural de Deus. Oh, meu Deus. O avô de Jeoás, Acabe, lutou naquele lugar e perdeu. O pai de Jeoás, Jeoacás, lutou ali e perdeu. Jeoás teve uma oportunidade de confrontar o inimigo e vencer o inimigo aonde o seu avô perdeu. Uau, meu Deus, eu preciso que você fique de pé agora nesse momento. Escute isso. Não é sobre você somente. A vitória, uau, Jesus, as guerras. Ei, quando você está dizendo eu declaro guerra, não é somente uma palavra, uma declaração, é você dizendo a minha geração não vai viver o que eu vivi. Quando você está declarando e dizendo eu declaro guerra, eu estou dizendo que as próximas gerações não vão passar o que eu passei. Jeoás teve a oportunidade de confrontar ali o inimigo agora com unção, com poder que o seu pai não teve. Ei, irmão, Deus te trouxe nessa noite. Ele te chamou. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por obra do acaso. Você está aqui porque Deus está dizendo: eu quero pôr um fim nesse ciclo. Eu quero encerrar esse ciclo de maldição. Esse ciclo que aonde você põe as mãos, você olha e diz: uau, eu estou repetindo aquilo que os meus antepassados fizeram. Uau, meu Deus. Uau, Jesus. Santo, meu Deus, meu Deus, uau, escuta isso, irmão, em nome de Jesus. Ei, por ele ter batido no chão somente 3 vezes, a nação não teria sucesso. Esse inimigo iria continuar assolando a nação de Israel. Por que precisamos declarar guerra? Para que todo espírito que tenha assolado a sua casa, a sua geração, as próximas gerações, não viva esse mesmo erro, essas mesmas questionamentos, esses mesmos problemas, essas mesmas interrogações, enfrentar esses mesmos demônios. Meu Deus, meu Deus, não é somente sobre você, é sobre os próximos que vêm atrás de você. É por isso que nós precisamos continuar batendo no chão. É por isso que nós precisamos continuar batendo e dizendo: Senhor, enquanto nós não vencermos, eu vou continuar batendo.
enquanto nós não rompermos, eu vou continuar batendo, batendo, batendo. Uau, meu Deus. Ei, irmão, todas as vezes que você vem aqui, você está batendo no chão. Todas as vezes que você levanta a sua mão, você está batendo no chão. Todas as vezes que você faz o seu devocional na sua casa, você está batendo no chão. Todas as vezes que você busca ao Senhor, você está batendo no chão. Todas as vezes que você luta contra a tentação, você está batendo no chão. Ei, continue a bater no chão até que o inimigo seja destruído. Meu Deus, escuta isso. Nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Existem coisas que o Senhor Ele quer fazer na minha e na sua vida. Existem coisas que o Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, aleluia, Ele quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele está dizendo ao meu coração: ei, existem pessoas que vão romper em áreas aonde há anos e há anos estão tropeçando. Existem pessoas que vão romper com a mornidão que está há tempos e tempos dizendo: Senhor, eu estou te buscando, mas eu não sinto nada. Senhor, eu estou tentando voltar, mas eu não consigo me firmar. Senhor, eu estou tentando lutar, mas parece que as cadeias não se abrem. Senhor, eu estou tentando, mas eu não consigo. Deus está dizendo: continue a bater no chão, continue a bater as flechas no chão. É a flecha da vitória, é a flecha que o Senhor tem para mim e para você. Essa é a flecha do Senhor. Uau, uau, Jesus, oh Espírito Santo, Ele está te chamando. Irmão, eu preciso fazer esse convite a você. Assim como eu disse, cada movimento que nós fazemos, cada decisão, cada atitude é algo no espiritual, no mundo espiritual que acontece. Ei, assim como o profeta direcionou Jeoás a lançar as flechas, Deus está dizendo: eu quero lançar algumas flechas no terreno do inimigo, para que você já saia daqui entendendo que você vai vencer. Você vai vencer. Ei, irmão, em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero fazer esse convite, irmão, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando alguns corações aqui. Oh, meu Deus. O louvor, ele vai tocar agora, e os irmãos, eles vão orar por você. Eu preciso que você tome essa decisão nessa noite. Eu preciso que você tome essa decisão agora. Ei, você precisa romper em áreas da sua vida. A sua casa, a sua família precisa romper em áreas da sua vida. Uau, meu Deus. Oh, Espírito Santo, essa é a flecha da vitória, irmão. Essa é a flecha da vitória. É por isso que nós declaramos guerra. É por isso que nós declaramos guerra. É por isso que nós estamos dizendo: ei, Jeoás, ele bateu 3 vezes e não foi suficiente, mas houve uma grande flecha. Uau! Houve uma grande flecha, Gu. E essa flecha é o Senhor, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Meu Deus. Essa é a flecha do Senhor. Jesus, Ele é essa flecha. Eu preciso que você tome essa decisão nessa noite. O louvor, ele vai tocar, irmão, e algo sobrenatural